Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, tia Ângela aqui de novo para mais uma semana de aula remota e hoje nós vamos ter o prazer de trabalhar a magia de ser criança. E hoje eu estou bem colorida, assim como toda criança deve ser, colorida e alegre. Mas deixa eu me apresentar novamente. Sou a professora Ângela Bandeira, da Rede Municipal daqui de Goiânia e trabalho na educação infantil. E você está aí do outro lado da telinha, ligadinho, me assistindo pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou está me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Mas hoje nós vamos ter música, jogos, brincadeira, diversão, porque a magia de ser criança é muito importante para o nosso desenvolvimento. E você, adulto, tem um pouquinho de criança aí? Então, coloca para fora essa criança que tem aí e vamos, cantar. Mas primeiro, vamos fazer a nossa oração para agradecer por todos os benefícios que o Deus tem nos feito, certo? Já já eu volto. Oração da criança. Querido Deus, amo muito você e obrigada pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus professores e por tudo que o Senhor criou. Obrigada pelos meus brinquedos, pela minha escola, pelos bichinhos, pelo sol, pelo ar que respiramos. Quero que todas as crianças conheçam a Ti e amem a você também. Obrigada pela minha vida e porque o Senhor é bom comigo e com a minha família. Obrigada, Deus, por mais um dia. Amém. E você sabe por que é comemorado o Dia das Crianças? Deixa eu te contar uma historinha. Há muitos anos atrás, em 1925, na Suíça, é um país bem longe daqui, houve uma conferência, uma reunião bem grande, com muita gente importante, para resolver sobre o bem-estar da criança, os cuidados sobre a criança. E eles discutiram várias formas de proteger as crianças, tanto nos direitos quanto nos deveres. E eles estipularam uma data para comemorar o Dia das Crianças. E cada país que participou dessa conferência escolheu uma data diferente. Teve até dia 20 de novembro. Mas isso não deu certo, porque cada um comemorava numa data diferente. Os anos se passaram e houve a criação de uns estatutos da criança, de umas normas. Então, em homenagem a isso, foi criado aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que nessa época era a capital aqui do Brasil, eles criaram o Dia Internacional da Criança, que foi no dia 12 de outubro, eu acredito, de 1955. Mas só faz muito tempo. E de lá para cá a gente comemora. Mas essa iniciativa dessa data foi de uma empresa de brinquedos chamada Estrela. Existe uma marca de brinquedos chamada Estrela. Eu nem sei mais se existe essa marca. Mas foi essa empresa que criou uma comemoração para promover a venda de brinquedos no dia 12 de outubro de 1955, e a venda foi recorde. E outras empresas se interessaram pela campanha do Dia das Crianças para vender seus produtos. E de lá para cá, a gente tem comemorado o Dia das Crianças dando brinquedo. Mas a gente sabe que para comemorar o Dia das Crianças, não é só dar um brinquedo, não.
A gente tem que dar amor, respeito, carinho, direito, acessibilidade a vários lugares, à escola, à saúde, à alimentação, aos cuidados, ao amor, a uma família, a um teto. E é muito importante que nós adultos tenhamos essa consciência de que as crianças é o futuro do país. E se a gente não educar as nossas crianças para que se tornem cidadãos do bem, que país teremos nós, não é? Então, é hora de brincar, vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos passar a semana toda tendo desafios sobre o Dia das Crianças. E hoje eu vou passar uma brincadeira bem legal. A primeira brincadeira é, você vai ser o meu artista. Você vai criar um desenho bem bonito de qualquer coisa que você quiser e vai tirar uma foto e vai mandar para a sua professora, porque ela vai, gostar muito de ver o desenho, a sua criatividade. Se você souber, escreve seu nome no desenho. Tem que ser um desenho bem colorido. Pode até fazer um desenho de tia Ângela, se quiser, com essa peruca vermelha, certo? Agora faz tia Ângela bem magrinha, tá? Porque tia Ângela tá um pouquinho cheinha, ok? Já já eu volto. Mas vamos de música agora. Hoje é um dia genial, um dia super especial. É o Dia das Crianças, vamos todos festejar e juntos vamos cantar. E juntos vamos brincar, uma festa para desfrutar. Hoje é um dia genial, um dia super especial. É o Dia das Crianças, vamos todos festejar e juntos vamos cantar. E juntos vamos brincar, uma festa para desfrutar. E eu criei aqui um brinquedinho para o Dia das Crianças, que você pode brincar em casa. Prato descartável, palitinho de picolé colado atrás com fitinha adesiva, uma bola de soprar e brinca aí em casa com alguém, faz essa raquete e brinca com alguém da sua casa que vai ser bem divertido. Olha que raquete legal. Vou passar o nosso último desafio. Tia vai cantar uma musiquinha e dançar e vocês vão imitar aí. A gente vai movimentar o corpo, vai dançar e vai agitar. Participa aí. Faz essa musiquinha, dança, imita tudo que tia for fazendo, você vai fazendo aí do outro lado. Tá bom? Nosso corpo se divide, cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Começa pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Agora feche os olhinhos com os dedos. Faz uma careta sem medo. Balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, vai. Comece a rodar. Agora vai, vai. Vai bem devagar. Agora vai, vai. Comece a rodar. Agora vai, vai. Vai bem devagar. Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro. Abaixe e levante sem parar. Vire a cabeça pro lado e pro outro. Mexe com o seu calcanhar. Agora pule, pule com emoção. Com suas mãos faça uma oração. Dance, dance, dance e saia do chão. Agora vai, vai. Comece a rodar. Agora vai. Vai, vai bem devagar, agora vai, vai, comece a rodar, agora vai, vai, vai bem devagar. Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado, participado, cantado, dançado, feito as tarefas.
os desafios. Essa é a Semana das Crianças e nós vamos ter muito colorido, muita música, muita diversão, muita contação de história. Mas não esquece, se precisar sair, usa máscara, se protege, higieniza as mãos, evita estar no meio de festa, de aglomeração. Deixa essa pandemia passar, ok? Está indo para a escola, usa máscara, leva uma de reserva na bolsinha, o seu álcool, não divide seu material com ninguém, que logo, logo isso vai passar. Beijo no coração de vocês, tia ama, e é com muito carinho e amor e respeito que eu faço essas videoaulas. Até a próxima aula e aproveite você que é criança aí. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. A aulinha de hoje é para você, aluno do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Vamos participar? Venham para cá. Então, a aulinha de hoje é sobre fonema, grafema, sílabas iniciais, medianas e finais. Vamos aprender um pouquinho? O que é fonema? E o que é grafema? Vocês sabem o que é fonema e o que é grafema? Grafema é a letra, é o símbolo gráfico utilizado para construir as palavras. Então, cada letrinha a gente pode dizer que é um grafema, certo? Porque os grafemas são as letras. E o fonema é a unidade sonora utilizada para formar e distinguir as palavras. O grafema é a representação gráfica do fonema. Na palavra casa, por exemplo, temos 4 letrinhas, certo? E 4 fonemas. Mas na palavra guerra, nós temos 6 letras e apenas 4 fonemas. Vamos ver direitinho? Casa, o C com A, gente pronuncia o som do C, o som do A, o som do S e o som do A. Então, 4 grafemas, que são 4 letras, e 4 fonemas. Já na palavrinha guerra, o GU tem um sonzinho só e o RR tem um sonzinho só. Ou seja, o GU é um fonema e o RR é um fonema. Então, GU, um fonema, E, um fonema, RR, outro fonema e o A, outro fonema. São 6 letrinhas, 6 grafemas com apenas 4 fonemas. Temos aí o fonema do S, certo? Vamos ver alguns grafemas com S. Escrevemos com S, sapo. A palavra acento tem o som de S. O fonema não é S, certo? A gente escreve com C, mas o fonema é S. A palavra massa, a gente escreve com SS, mas o fonema é do S, é o sonzinho de um S. A palavra maçã também tem um sonzinho de S e a gente escreve com C cedilha. A palavra expectativa, a gente escreve com X, mas tem o sonzinho de S, expectativa. Porém, a gente escreveu com X. A palavra nascimento tem o SC, mas tem o sonzinho do S, nascimento. A palavra exceto tem XC, mas tem o sonzinho do S. E a palavra cresça tem S cedilha, mas tem o sonzinho do S. A palavra atriz termina com Z, mas tem o sonzinho do S. Então, o som, que é o fonema, é do S. Os grafemas S, C, SS, C cedilha, X, SC, XC, S cedilha e Z. Todas apresentando o fonema do S, o sonzinho do S. Vamos ver aqui algumas palavrinhas que a gente vai ter o sonzinho do X, certo? Então, o fonema vai ser X, mas o grafema vai ser CH. Então, chave, chale, chama, chiclete, cheque, cheirar. O CH tem o sonzinho do X, grafema
CH, que são as letras. Fonema é o som do X. Dando continuidade, nós temos aí algumas palavrinhas que a gente vai analisar fonema e grafema, certo? Guaraná, guá, certo? O GU, guá, a gente faz guá, GU, certo? A gente pronunciou o GUA, certo? Quando a gente diz gué, já pronunciou só o GE. Gelo, só G, certo? Galinha, o NH é um fonema só. Girafa, gol, gorila, aliás, gato, gelatina, giz, guardanapo. Então, nós temos aí, olha, o GU com fonema só. Nós temos o G do gelo, que traz o fonema do J. Nós temos galinha, o fonema do G, com o NH, que faz um sonzinho só também. Girafa, que faz o fonema do J, G. Gol, o fonema do G. Gorila, o G. Gato, do G. Gelatina, do J. Giz, do G. E guardanapo, o GU, que é um fonema só. Então, veja bem, nós vamos perceber aí que a família do G, a gente pode chamar assim, quando a gente usa o G com A, o G com O, o G com U, é o sonzinho do G, Gá, Gó, Gu, certo? Quando a gente usa com EI, G e G, é o sonzinho do J. Quando a gente usa com U, já faz um dígrafo, certo? Guá, Gué, Gui, ok? Já é outro sonzinho. E o que são sílabas? A gente viu que fonema é o som, grafema são as letras. E as sílabas? As sílabas são fonemas emitidos de uma só vez. Isso é percebido mais facilmente quando fazemos exercícios de separação silábica e dividimos a palavra conforme elas são pronunciadas. Aí em cima, para quem está vendo pela Rádio Goiânia FM através do Facebook, temos a palavrinha silábica, tá separada, certo? Silábica, 4 sílabas. Cada vez que a gente abriu a boquinha para formar aquela sílaba, a gente separou. Si é uma, lá é outra, bi é outra, cá é outra. Mudança da sílaba inicial. A gente viu que sílabas são os pedacinhos das palavras, podemos dizer assim. E a gente, se mudar essa letrinha inicial, a gente pode formar outra palavra, certo? A letra inicial, bola. Eu mudei o B por C, formei cola. Eu mudei o B por M, formei mola. Então, ola, ola e ola. B com ola, bola. C com ola, cola. M com ola, mola. No outro exemplo aí, a gente já vai mudar a sílaba. Bola, a gente vai trocar pelo ba. Formou bala. O lá continuou. Tirou o bó, formou bala. Tirou o bó, colocou cá, formou cala. Certo? Então, mudamos aqui a sílaba. No primeiro exemplo, a gente mudou a letra inicial. Então, de uma palavrinha, se a gente trocar letrinhas, a gente forma outras palavrinhas. Qual a sílaba inicial da palavrinha cavalo? Tá aí tudo misturado. Vá é a letra A, cá é a letra B e ló é a letra C. Cavalo. Qual é a sílaba inicial? Letra A, letra B ou letra C? Ah, muito bem. Um like para quem colocou a letra B, K. Cavalo começa com a sílaba K e termina com a sílaba LO. Mudança de sílaba mediana. O que é sílaba mediana, tia? A sílaba do meio, certo? Peteca. Se eu tirar o T e colocar, deixa eu ver aqui, peteca, a gente mudou só a do meio. Aí botou aqui, ó, boneca, pipoca e menino. Vamos ver o que é que a gente pode fazer se a gente mudar essa sílaba. Peteca, perereca. A gente tirou o T, botou o ré e acrescentou mais uma sílaba. Boneca. A gente pode tirar o né e substituir por outra sílaba. Vai formar outra palavrinha. Pipoca.
certo? Tirar o pó, botar outra sílaba, vai formar outra palavrinha. E menino, se tirar o ni, botar outra sílaba, vai formar outra palavrinha. Sílaba mediana é a sílaba do meio. Qual a sílaba mediana dessas palavras? Tem a perguntinha aí. Então, peteca, tá de vermelho para quem está nos vendo. A sílaba mediana, té. Boneca, né. Pipoca, pó. Menino, ni. E qual a sílaba mediana do desenho para quem está vendo, quem está nos ouvindo pela rádio? Nós temos, olha, um balde de pipoca daqueles do cinema, certo? Aí temos a letra A, pá, a letra B, pi, a letra C, pó. Qual é a sílaba inicial, mediana, aliás? Pipoca, pipoca. Acertou e levou um like. Quem marcou a letra C, pó. Mudança da sílaba final, certo? Vamos descobrir as sílabas finais dessas palavras. Macá, tem um monte de sílaba aí em cima para quem está vendo. Boneca, bo, pi, ru, li, lá, to, sa, pó. Então, macaco, gato, gorila, vilarejo, boneco. Então, boneca, certo? Com as sílabas que a gente vê no quadro, a gente pode completar as palavras, porque as palavras estão faltando a sílaba final. E o que é sílaba final? É a última sílaba da palavra. Macaco, vamos separar. Ma-ca-co. Sílaba inicial, ma. Sílaba mediana, ca. Sílaba final, co. Borboleta, 4 sílabas. Sílaba inicial, bor. Sílaba final, tá. Hipopó, tá faltando uma sílaba. E agora? Hipopótamo. Qual seria a sílaba? Hipopótamo. Está faltando tá. Para quem acertou, ganhou um like. E temos aí as palavrinhas com as sílabas separadas. Gato, bode, sapo, rato. Se eu tirar o gá e botar um tá, em vez de gato, ficou gata. Se eu tirar o pó e colocar o pá, em vez de sapo, fica sapa. Se eu tirar o tó e colocar o tá, em vez de rato, fica rata. Ok? Então, a gente mudando letrinhas, mudando sílabas, formamos outras palavrinhas. Desafio do dia. Complete as palavrinhas com a sílaba inicial. Pananã, teca. Pananã, leque. Pananã, ar, aliás, ar, pananã, ré. Mer, pananã, dó. Ma, pananã. Ba, pananã. Descubram qual a sílaba que está faltando, complete a palavrinha e mande para a tia no WhatsApp. Ela vai amar, ela está esperando ansiosa a sua tarefinha. Primeiro bloquinho, sílaba inicial. Bloquinho do meio está faltando a sílaba mediana ou sílaba do meio. E o bloquinho final está faltando a sílaba final. A pandemia não acabou, certo? Precisamos nos cuidar e cuidar da nossa família. Por isso, temos que lavar as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar a máscara para sair de casa, para ir para a escola, ao receber uma visita. Usar o álcool para higienizar as mãos quando não tiver água e sabão. Manter 1 metro de distância. A aulinha começou, não pode ir para a banca do coleguinha. Tem que manter 1 metro de distância, tá? E quando chegar da escola, fica em casa. Se proteja, proteja a sua família. Um beijo no coração e um abraço virtual. E até a próxima aula. Obrigada pela atenção. Olá, rapaziada, tudo bem? Vocês que são do 6º ano, né? Hoje vamos trabalhar um assunto massa, um assunto filé,
que é escravidão, não é, na antiguidade clássica, como é que começou esse processo de escravização do ser humano pelo outro, né? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né, da Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação em Goiânia, uma cidade educadora. Você que nos escuta pela Goiânia FM e pelo canal 51 no Facebook, muito obrigado pela sua carona. Compartilhe lá, dê o seu like, pinte lá o que você quiser lá no nosso YouTube, para que as pessoas possam ver mais as nossas aulas. Um grande abraço e vamos começar a nossa aula agora com o tema principal da aula, trabalho escravo na antiguidade. Então, trago para vocês aí já uma gravura, não é, uma imagem aí da Roma antiga, como eram tratados os escravos, né? Então, lembrar para vocês que a escravidão, ela foi organizada de forma diferente durante a antiguidade. A antiguidade, diga-se de passagem, viu, gente? É do início da escrita, em torno de 4.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 476, que é a queda de Roma, aí começa a Idade Média. Então a gente chama de Antiguidade Clássica. Por quê? Porque vai, na história ocidental, a cultura clássica ela se baseia na cultura greco-romana, Grécia e Roma. Então, a escravidão aí, ó, é um tipo de relação de trabalho que existia há muito tempo na história da humanidade. Então, no próximo slide, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver uma continuação desse tema e aí fazer uma retrospectiva histórica, né? Primeira coisa, quando a gente vai ter os primeiros registros, de fato, de escravidão dentro das civilizações, dentro das culturas? A gente vai ter aí o Código de Hammurabi. Não é você que tem um conhecimento aí das leituras da Bíblia, certamente já ouviu falar de Hammurabi, da lei de Talião, que dizia olho por olho e dente por dente, não é? Então aí, ó, já na antiguidade, o Código de Hammurabi, conjunto de leis escritas da civilização babilônica, apresentava itens discutindo a relação entre escravos e seus senhores. Lembrar vocês que o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito na história, né? Até hoje é o registro mais antigo. Então, antes dele, o que é que tinha? Lei de Talião. Então, cada povo, cada tribo, cada aldeia tinha seus costumes e suas tradições. Então, Hammurabi, quando se torna o segundo império, na verdade, o primeiro império babilônico, né? O segundo é com Nabucodonosor, mas no primeiro império babilônico, vários reinos sob seu domínio, o que é que ele faz? Então, ele cria um código de leis, pegando o que é mais comum em todos aqueles povos e cria o Código de Hammurabi, talhado aí nessa pedra, é uma pedra de alabastro, né? Feito quase mármore ou granito, né? Ele manda talhar na língua, né? Que era um comum na Babilônia, tá certo? Então, o primeiro código de leis escrita. Próximo. A gente tem aí algumas imagens, não é, de escravos trabalhando na Grécia, como eram vendidos os escravos na feira livre, né, como se vendia qualquer animal, e uma revolta de Espartacus. Espartacus foi um escravo romano, ele era um gladiador, e no ano 70 ele faz uma revolta, uma rebelião, e consegue juntar um exército de quase 200.000, né, escravos, tentando chegar até a costa da Sicília, né, para se livrar da dominação romana, né, que na Roma os escravos se tornavam por dívida, por aprisionamento, e quem já nascia escravo continuava escravo, né? Não tinha como. Você até podia se livrar da dívida e da escravidão, se fosse por dívida. Mas são situações bem distintas, bem diferentes ao longo da história. Então a escravidão, não se restringe apenas aos babilônicos, né? A escravidão foi utilizada entre egípcios, assírios, hebreus, gregos e romanos. Não é? Dessa forma podemos perceber que se trata de um fenômeno histórico, não é? Extenso e diverso. Então a escravidão, ela nessa antiguidade, por exemplo, quando um exército, um rei guerreava com outro, e se não houvesse um acordo, não é? Muitas vezes havia um acordo entre os reis de um guerreiro de um com um guerreiro de outro, não é, para evitar, não é, um combate, um confronto, não é, se acertava, não é, tinha alguns acordos. Quando não tinha acordo, que ia para a batalha, quem escapasse vivo, né, geralmente era feito de escravos para trabalhar para o próximo rei, e muitas vezes ele vendia, porque ele não queria soldados, né?
de outro reino consigo ali, porque poderia haver uma rebelião. Então ele vendia para bem longe, e geralmente quem eram soldados eram vendidos como gladiadores, né? Os romanos gostavam muito dessa prática, né, dos circos, né, e a luta de gladiadores. Então no próximo slide a gente vai ver então que, no próximo slide, aí ó, uma imagem de um mosaico, né, grego, aliás romano, né? E aí nós temos aí, ó, Atenas. A cidade de Atenas, né, é uma cidade grega. A gente sabe que a Grécia ela tem duas grandes cidades importantes, Atenas, Esparta e Tebas. Não é? São grandes cidades que tiveram seus momentos políticos, né, de controle da Grécia como um todo. Mas aí, ó, em Atenas, boa parte dos escravos eram provenientes da região da Ásia Menor e Trácia. Em geral, eram obtidos por meio de realização de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto comercial. Mesmo ocupando uma posição social desprestigiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Ou seja, o escravo ele poderia ser um professor, ele poderia ser um médico, não é? Porque dependendo da cidade, da localidade, da civilização e da época, o escravo poderia ser um escravo por contrato. Né? Então a pessoa, por exemplo, não tinha como se manter, então ele prestava serviço a um senhor por um determinado período de tempo, né, para se manter. Então era um tipo de escravidão, porque você não tinha liberdade. Então é complicado. A gente só pensa que a escravidão sempre foi como essa que a gente viu aqui no Brasil, na escravidão dos africanos, né, que já vieram lá da África escravizados, vendidos como escravos. Né? É uma parte feia da história, né? Mas ela existiu e a gente não pode simplesmente passar por cima. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade e mostrar que houve isso para que a gente não possa repetir de novo, tá certo? Próximo slide então, meu varão. E aí, ó, você vê uma praça em Atenas. Então Atenas continua com essa prática da política. Então na política ateniense, um cidadão, que é aquele habitante da cidade, ele tinha que ter o tempo livre para participar da política, né, das discussões, dos debates e tal. Ele não recebia por isso, né, por ocupar um cargo político, porque não era profissão. Mas ele tinha que ter o tempo livre para dedicar à política, né, às discussões. Então, geralmente eram pessoas que tinham propriedades, tinham terras, e quem trabalhava nessas terras, para ele, eram os escravos. Então, ó, a escravidão ateniense não era marcada por nenhuma espécie de distinção com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. Então, o uso de escravos tinha até mesmo uma grande importância social ao conceder mais tempo para que os homens, né, os seus senhores, livres, tivessem tempo para participar das assembleias e das discussões políticas. No próximo, a gente vai então trazer mais uma realidade agora da cidade de Esparta, né? Então, península do Peloponeso, da Grécia, né? Então você vê algumas imagens aí, os escravos trabalhando na agricultura, né? Arando a terra, e também o exército espartano, né? Embora no exército espartano não tivesse escravos, deixar bem claro isso para você. Então, ó, no caso da cidade-estado de Esparta, a escravidão tinha uma organização distinta. Os escravos ali, chamados de ilotas, eram conseguidos por meio das vitórias militares empreendidas pelas tropas espartanas. Então, os escravos eram de propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. Então, veja que diferença. Na Grécia, os escravos pertenciam à cidade e Estado. Né? Agora, o senhor, né, o nobre, o homem livre, geralmente o militar, ele poderia usar os escravos para o seu benefício, mas ele não tinha a propriedade desse escravo e nem podia maltratar esse escravo. Né? Era uma outra consciência, era uma outra ideia. Vamos lá para frente? Então, já no Império Romano, né, a gente tem aí duas imagens clássicas, né, duas gravuras de Roma. Né? E aí, ó, o Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve sua mais significativa importância. Então, em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, que era a elite, era a classe dominante, né, o grupo social romano, que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Então, quem tinha as melhores terras no Império Romano? Os patrícios, né, a elite romana. Os escravos não tinham terras, nem tampouco os militares, né? Só um tempo depois, a partir do século III, é que essas terras poderiam passar então a ter
uma destinação para os militares, para alguns escravos livres, né, que quando obtinha liberdade. Tá? Mas mesmo em Roma, o escravo, quando se tinha liberdade, por exemplo, chegasse ao ponto de enriquecer e o seu ex-senhor empobrecer, o senhor poderia então usar, veja, as terras e as propriedades que o escravo dele tinha. Então, vamos lá, próximo slide. A gente tem então a conclusão da nossa aula. Então, nessa conclusão, eu trago uma foto, uma pintura, uma gravura, né, de escravos também trabalhando no campo, na agricultura, colhendo trigo, e outros nas legiões romanas, né? Os romanos utilizavam alguns escravos nas legiões, né? E aí é um trabalho diferenciado, né? Ou seja, o cara tinha que se manter livre. Mas enfim, então assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir a sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo impedia-o de exercer qualquer cargo público. Então era a única coisa que ele não podia fazer, era ocupar um cargo público, né? Sendo ex-escravo, tá? Então, próximo slide aí, a gente deve ter então o que é a nossa atividade, o nosso desafio. Trago uma pintura aí para vocês de legionários romanos, de centuriões e um oficial romano. E aí, ó, no século I, os senhores foram proibidos de castigar seus escravos até a morte, e caso o fizesse, poderiam ser julgados por assassinato. Marque a opção que corresponde a essa afirmação. Em qual país, qual civilização isso aconteceu? Grécia, Roma ou Egito? Qual é a resposta? Então, resposta aí, gente. Civilização romana. Tá bom, então? Então, não perder aí o foco. Então, na civilização romana, o senhor não poderia castigar o escravo, tá? Então, fique com Deus. Até outra hora que a gente se encontra por aqui. Muito obrigado pela carona aí da sua Goiânia FM, canal 51. Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia, aqui é o professor Severino Tiago. Estamos mais uma vez aqui para a aula de Geografia. Hoje, os alunos do 6º ano, aqui da Rede Municipal, vocês irão estudar o solo, o uso dos solos, né? Os vários usos e ocupação do solo aqui no mundo. Vamos dar uma olhadinha nisso, uma foto linda aqui que tem na capa, né, de um solo bastante desenvolvido. Primeiro a gente tem que definir o que é o solo. O solo é um recurso essencial, apesar de que ele vem sendo degradado pela ação do homem, tá certo? Os solos são recursos essenciais para a nossa vida, para a nossa economia, e vem sendo degradado por diversas atividades humanas, né? O solo sempre foi um recurso importante na história da humanidade. Desde as grandes civilizações egípcias, né, que nasceram ali na margem do rio Nilo, na margem dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, né? Então, o que é que acontece? Eles utilizavam o solo para poder fazer a revolução agrícola, para poder plantar os alimentos que eles precisavam para sobreviver. Foi a partir daí, por exemplo, que eles se fixaram na terra, deixaram de andar pelo mundo, né, para procurar alimento, porque descobriram a agricultura. Então, o solo tem um papel importante para a atividade econômica da gente, para a alimentação, né, para os recursos que a gente encontra nele, recursos minerais, minérios de todos os tipos, né, pela água também. Então é isso, o solo tem esse papel importante na vida da gente, né? Papel na atividade econômica, um papel muito grande na agricultura, né, na alimentação da gente. O solo é onde a gente faz e desenvolve a nossa vida. O primeiro contato que a gente tem, né, com as atividades da vida, a gente dá logo no solo. Então o solo é uma atividade importante, um espaço importante que a gente tem que estudar na geografia no 6º ano. Observa só o próximo slide aí que a gente tem. Aqui o que é um solo na definição, de acordo com a geografia. O solo é uma camada superficial da crosta terrestre, essa camada que a gente está, um composto de materiais minerais e orgânicos. Temos também materiais orgânicos, né? Materiais que têm vida. São vários os fatores que atuam na formação do solo. A temperatura, o vento, a atuação das correntes, das águas correntes, né? O tipo de topografia, o tipo do relevo, a altitude daquele relevo. As chuvas também podem provocar
a transformação do solo, né, cobertura vegetal. A falta de cobertura vegetal, por exemplo, pode comprometer a qualidade do solo, pode causar desertificação, né, a falta de cuidado que a gente tem que ter com o solo. A gente precisa ter cuidado com o solo, não tirar a cobertura vegetal para, por exemplo, evitar aquelas nuvens de poeira que a gente tem enxergado no centro do Brasil, que está vindo justamente de áreas que foram desmatadas, que não tem a proteção da vegetação, da cobertura vegetal. Então, o solo, ele na sua formação tem um monte de fatores externos, internos da terra, né, do relevo, que atuam na formação dele, né, que faz com que ele faz com que a gente tenha diversos tipos de solo, né, solos que são mais férteis, mais poderosos para a agricultura, mais potentes para o desenvolvimento das atividades agrícolas, e solos que são mais frágeis, mas têm minerais, né, apesar de terem muito ácido, que pode ser corrigido com tecnologia, né, apesar disso, mas tem minerais, tem outros minerais que você pode explorar naquele solo. Não somente a agricultura pode ser desenvolvida, mas outras atividades também. Então o solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da ação combinada desses fatores de formação, né? Material de origem da rocha, o clima que atua sobre ele, os vários tipos de intemperismo, de erosão, né, que atua sobre o solo, é que faz com que a gente tenha os diversos tipos de solo. Pode passar aí, a gente vai ver. Então, ele é muito importante. Veja só, a composição dos solos. Os solos são constituídos essencialmente por matéria mineral, a qual se encontram associadas pequenas quantidades de matéria orgânica, água e ar. Então, 24% do que compõe o solo, do que representa o solo, cerca de 1/4 do solo é água, mas a maior parte é minerais. Quase metade da composição do solo são minerais de diversos tipos, né? Também temos ar, 25%, né? Outro 1/4 dessa formação do solo, dessa composição do solo é ar, né? Água, ar e matéria orgânica e minerais são os principais componentes que a gente vai encontrar no solo, né? Então veja só, próxima tela a gente vai continuar estudando aqui o solo para saber como é que acontece a formação do solo, as etapas de formação do solo. Então primeiro ocorre a desintegração e decomposição das rochas. Essa desintegração, essa decomposição das rochas ocorre por meio do intemperismo. O intemperismo é um processo erosivo, né? Agentes físicos, químicos, biológicos vai acabar danificando a rocha matriz, que a gente chama, tá certo? E produzindo um novo solo. Agentes físicos, químicos e biológicos. Essas erosões aí, a temperatura, né? A diferença de temperatura, de pressão, a chuva, né? A própria matéria orgânica que vai se decompondo no solo vai produzindo a fertilidade do solo, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. O solo da Amazônia, originalmente, predominantemente, é um solo frágil, um solo acharcado, que tem poucos nutrientes por si só. Se não fosse a própria reciclagem de nutrientes que o ecossistema amazônico, né, que a Amazônia faz, a riqueza daquele solo, a riqueza da própria floresta estaria comprometida. Então a matéria orgânica que está em decomposição, as plantas que morrem, as plantas que trocam suas folhas, por exemplo, os animais que morrem e se decompõem ali no meio do solo, tudo isso faz com que o solo torne-se mais fértil, por exemplo. Isso também compõe o solo. Isso é agentes físicos, químicos e biológicos, é tipo de intemperismo, de erosão, que degrada a rocha e produz e desenvolve o solo, né? Então, outra etapa de formação é a incorporação e a decomposição de elementos orgânicos. Animais, vegetais, né, chamados humus, que são importantes para a fertilização do solo, é quem garante a fertilidade do solo amazônico, por exemplo, né? Cai meio mundo de folhas na renovação das árvores, e ali você tem uma decomposição, tem um enriquecimento daquele solo, e aí você tem a exuberância daquela floresta, daquela paisagem, né? Que se fosse depender, que é um solo encharcado, boa parte ali está alagada, né? Então corre muitos nutrientes. Próximo slide aí a gente vai continuar falando sobre as etapas de formação do solo. Dê uma olhadinha como é que acontece esse processo de
transformação do solo. Está ali, o primeiro estágio está a rocha dura, a rocha matriz. Né? A partir do processo de decomposição da matéria orgânica, a partir das diferenças de temperatura, das chuvas, né? Isso tudo vai fazendo com que essa rocha matriz se desgaste. Aí você tem os solos mais jovens, que são aqueles solos menos desenvolvidos, né? Que tem um pouco mais de rocha, mas que está em processo de decomposição, em processo de desintegração, de incorporação, né? Por meio de agentes diversos. Até o vento provoca a transformação dessa rocha, provoca o desgaste dessa rocha, porque o vento, ele promove a chamada erosão eólica, ele leva consigo outros fragmentos que batem na rocha, né, e acabam transformando ela, né. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né, mais ou menos isso o que acontece na natureza. Então observe que os solos maduros são aqueles solos que são bastante desenvolvidos, né, que tem muita camada de solo mesmo, de terra, né, desintegrada, a camada de humus, né, a camada enriquecida, fertilizada. Então é isso que acontece. A cada 1 centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar. É um processo muito lento, não é do dia para a noite, que faz com que a gente transforme essa rocha. Então lugares que chovem mais, os solos eles vão sendo mais desenvolvidos, né? A camada de humus mais enriquecida, então são de 100 a 400 anos para você ter 1 centímetro de rocha desgastada, 1 centímetro de solo. É um processo lento que depende de agentes naturais, mas que pode ser acelerado por agentes humanos, antrópicos, como a gente diz na geografia, né? Por atividades do homem, né? Continua aí para a gente ver. Solo, muito importante, isso aqui, a classificação do solo quanto à origem dele. Pela origem dos solos, a gente tem vários tipos. Temos os solos eluviais, que eles são formados pela alteração da rocha matriz, isto é, o solo é formado onde ele se encontra, esse daí são os solos eluviais. Os solos aluviais, eles são formados a partir de ação dos agentes naturais de transporte, né? O rio que leva sedimentos para formar aquele solo, os ventos que levam sedimentos para formar aquele solo, tá certo? A atividade de agentes erosivos de transporte faz com que surjam solos que a gente chama de aluviais. Existem também os solos coluviais. Nesse caso, os solos, né, nesses solos, a gravidade é fator determinante para a sua formação. A depender da gravidade, a gente vai ter um solo diferente, um solo coluvial. E temos os solos orgânicos, que têm origem basicamente a partir da decomposição da matéria viva, né? Da transformação, do empodrecimento, né? Por exemplo, para simplificar para vocês, da matéria orgânica, da vegetação, né? Das folhas que caem, como a gente já explicou. Então a gente tem esses 4 tipos de solo. Esse orgânico aqui tem um alto poder, né? Um alto teor agrícola. Ele é muito importante para o desenvolvimento de atividades agrícolas. Só que com a agropecuária moderna, a gente pode corrigir, por exemplo, a acidez do solo, que é algo interessante, porque se o solo for muito ácido, o que é que acontece? A gente vai ter prejuízo para a lavoura, mas a gente consegue fazer a correção desse solo, por exemplo, com o uso do calcário, né? Então, o que é que acontece? Há muita tecnologia já envolvida no agronegócio brasileiro que pode resolver isso, mas a gente precisa ter cuidado com o uso excessivo dessas medidas para não prejudicar a qualidade desse solo, né? E comprometer a produção de grãos de alimentos. Pode passar aí a distribuição de solos no Brasil. Muito interessante essa distribuição de solos aqui no Brasil. Ela fala bastante sobre como a gente tem aqui esses solos mais escuros, são os solos que a gente tem mais fertilizantes, são os solos mais fertilizados, mais humus, né? Esses solos mais escuros que a gente tem aqui. Então a distribuição geográfica dos solos, ela é representada em mapas, enquanto as demais informações são descritas nos relatórios dos levantamentos. A gente tem um monte de levantamento que mostra a qualidade de cada um desse tipo de solo, para que ele serve, né? Então antigamente ninguém imaginava que poderia, por exemplo, plantar cana no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste. Hoje já é possível fazer isso, foi o que prejudicou até a nossa atividade aqui, né? Dessa área do setor sucroalcooleiro. Pode passar aí para a gente verificar o próximo slide, que fala também sobre outro tipo de classificação dos solos, em relação à cor.
Os solos avermelhados ou amarelados, eles indicam uma forte presença de óxido de ferro. Solo riquíssimo em minerais. Óxido de ferro, a gente consegue produzir bastante material aí para vender, por exemplo, para fora, para a China, para os japoneses que precisam muito. Então, os solos escuros indicam forte presença de matéria orgânica. São aqueles solos que a gente chama de terra roxa, de terra preta, né? Na Amazônia é o solo mais rico que tem humus, mais desenvolvido. Solos que tem bastante matéria orgânica. Então, os solos claros, é o contrário, os solos claros indicam uma fraca presença de matéria orgânica, de ausência de fertilizante natural naquela região, né? Então, a gente pode classificar a partir da cor, tá certo? Os tipos de solo. Próximo aí para a gente ver. Veja só, os problemas que acometem o solo. Um desses problemas é a laterização. O que é isso? É a decomposição das rochas com precipitação dos óxidos, formando a laterita, que é a crosta endurecida, que destrói a matéria orgânica do solo. Laterização acontece por conta da retirada da cobertura vegetal, da exposição do solo ao sol, diretamente ao sol. E também as chuvas que carregam os nutrientes, que vai provocar outro tipo de problema, que é a chamada lixiviação, que a gente vai falar daqui a pouco. A laterização do solo é o endurecimento do solo. É um processo inicial de desertificação, né? Ele acontece por conta dessa exposição do solo ao sol e às chuvas. Então, principalmente as chuvas. E pode ser acelerado pela pecuária, pelo pisoteio dos animais criados no centro-oeste, no cerrado brasileiro. Pode ser acentuado também nas pradarias da gente. A gente pode ter esse problema também pela retirada da cobertura, né? Pelas próprias mudanças climáticas que fazem com que as secas sejam mais prolongadas. E esses solos estarão mais expostos a esse processo de laterização. O endurecimento do solo, a perca de nutrientes do solo é muito grande nesse processo. E a gente pode resolver, pode ajudar a diminuir isso, preservando a vegetação nativa dessas regiões. Veja o próximo problema do solo, que pode acontecer: erosão. Vários tipos, né? Consiste na retirada ou desgaste do solo provocada por diversos agentes. Agentes que tem aí, que se chama exógenos, agentes de fora da terra, né? De fora do relevo. Então, os principais agentes de erosão é a água da chuva, por exemplo. A gente chama de erosão pluvial. O trabalho das chuvas é muito grande no processo de modificação do solo. E ele pode ser acentuado. O solo que não está coberto por sua vegetação fica exposto, né, à ação das chuvas e pode perder seus nutrientes com mais rapidez, pelo encharcamento, né, pelo processo todo de infiltração da água no solo, e vai levar esses nutrientes para distante, né? Pode provocar, inclusive, o assoreamento dos rios. Muitos rios estão sendo assoreados, engolidos por areia trazida pelas chuvas. Observe só que esse processo ele desencadeia outros processos ambientais, né? Outros processos de desgaste ambiental. Outro agente de erosão do solo é o vento, né? O solo exposto à erosão eólica, ele pode ser mais desgastado com mais rapidez. A gente tem exemplo de barreiras que estão expostas à ação do vento. A barreira do Cabo Branco, em João Pessoa, por exemplo, está diminuindo o seu tamanho por conta da erosão eólica, da erosão marinha também, né? Além dessa erosão eólica, a erosão marinha. Os animais e também o homem promovem a erosão que a gente chama de erosão antrópica. Então, os principais agentes de erosão são esses aí: a água da chuva, o vento, os animais. O homem é um grande agente de transformação das paisagens, do relevo, acelera esse processo de desgaste. Veja no próximo slide aí um tipo de erosão bastante comum que a gente tem, a lixiviação. O que é a lixiviação? É a lavagem da camada superficial e retirada de nutrientes do solo. O solo exposto à chuva, ele vai sendo lavado por essa chuva. Ele é um tipo de erosão que ocorre nas áreas equatoriais, nas áreas que mais chove do planeta. Essa área próxima da linha do Equador, né? Que a gente tem a zona de convergência intertropical, onde chove mais mesmo. A gente vai ter esse processo de lixiviação bastante acelerado, né? Principalmente pela retirada, veja, de cobertura vegetal. Então o solo vai sendo lavado quando as chuvas descem, né? A lavagem excessiva do solo, devido às abundantes chuvas que ocorrem na região, provoca essa lixiviação. Outro processo que provoca lixiviação
é a agricultura irrigada. Tem que ter muito cuidado com a agricultura irrigada. Se ela não for bem feita, bem manejada, ela pode provocar lixiviação e também laterização. A agricultura, pelo esgotamento do solo, né? Plantando o tempo todo, sem rotação de cultura, a mesma cultura, usando o mesmo veneno, o solo se esgota, né? E perde seus nutrientes, naturalmente entre aspas, né? Acelerado pela ação da gente. Veja mais aí, outro processozinho que a gente tem de erosão do solo. O esgotamento, como eu falei para vocês, ocorre devido ao uso excessivo do solo durante a atividade agrícola. Acarreta diminuição dos nutrientes do solo, afetando a fertilidade do mesmo. Ou seja, diminui a fertilidade porque o solo se esgotou. Não teve cultura de terraceamento, por exemplo, de rotação de cultura, não teve essa atividade. É a antiga plantation, né? A antiga forma de produzir alimentos que a gente mantém até hoje, desde o século XVI. Monocultura em grandes áreas, esgotando elas, né? Até o último nutriente que existir. Então, o esgotamento é outro processo de comprometimento do uso dos solos. Tem que ser muito cuidado. Veja aí o próximo slide para a gente ficar concluindo, né? A salinização. A salinização é um processo que a gente pode ter por aqui, porque ela ocorre em áreas tropicais, nos solos inadequadamente irrigados. Veja outro problema que a irrigação traz. Né? Devido à alta taxa de evaporação, o sol evapora bastante com a retenção de sais na superfície do solo agrícola. Então, compromete a qualidade do solo. Essa salinização pode ser acentuada pela irrigação, pelos projetos de irrigação, se não for bem manejado. É preciso ter planejamento, é preciso ter cuidado, é preciso ter controle, inclusive, das autoridades para que o uso do solo seja feito de forma sustentável, para que as próximas gerações tenham com que se alimentar. A gente é uma potência agrícola, mas se a gente não preservar os solos, não tiver cuidado com o desmatamento, por exemplo, a gente vai comprometer a qualidade dos nossos solos. Entendeu? E vai comprometer a nossa segurança alimentar, a nossa soberania alimentar. Veja que a gente já não tem tanta segurança alimentar com 20 milhões de pessoas passando fome, né? Então, já é questionável, apesar de sermos a potência dos alimentos. E esses processos de desgaste, esses processos aí de degradação ambiental podem ser causadores de mais problemas econômicos, de crise econômica, de desemprego, de vários problemas, né? A gente não vai nem contar tudo para não entrar em desespero. Vai para o próximo slide para a gente ver. Aqui os fatores que aceleram o processo de erosão. Desmatamento, as queimadas aceleram o processo de erosão, né? Expõe o solo à ação dos ventos e das chuvas, por exemplo, né? O manejo incorreto do solo, o plantio incorreto, o uso de agrotóxicos, o uso de pesticidas também acelera o processo de erosão do solo. A exploração excessiva, a monocultura durante muito tempo de uma cultura só. O uso, por exemplo, do eucalipto. O eucalipto não é floresta. O eucalipto é uma árvore que suga muita água, que compromete, ela é exótica, ela não pertence ao nosso bioma. E está aí espalhado porque ela é usada na economia, né? Mas ele seca as fontes de água, né? Um eucalipto toma uma árvore só, de 50 a 100 litros de água por dia. E ele vai buscar água lá nos confins da terra, viu? Mas ele pega. O bicho é danado. Então, compromete, inclusive, a nossa segurança hídrica. Veja só como a gente tem que ter cuidado com o que a gente planta, como a gente planta, os sistemas que a gente utiliza, as técnicas que é utilizada, porque isso tudo pode comprometer no futuro a nossa economia e a nossa vida. Tá certo, pessoal? Eu acredito que já basta, apesar que esse assunto é muito longo, tem muita coisa para debater, mas é assim, a gente está falando aqui dos problemas que ocasionam, né, o uso do solo de forma inadequada, pedindo também para que a gente tenha consciência, não prejudique. Uma coisa que prejudica muito o solo é o lixo, o aterro, né? Se a gente não destinar corretamente o lixo, isso pode comprometer o uso do solo. As pilhas, por exemplo, que a gente utiliza, as baterias, tem que ser bem jogadas, tem que ser colocadas no lugar correto, entregues, por exemplo, em farmácias, em lugares que tem esse compromisso, né? Porque prejudica. Teve um problema tão grave com isso lá na década de 90, se eu não estou enganado, foi na década de 90 com o Césio 137, que estava no lixão e as pessoas pegaram câncer, perderam braço, morreram por conta de
jogar lixo de forma inadequada compromete o solo e compromete a vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter cuidado com os lixões, né? Com os aterros sanitários, com o saneamento básico, tudo isso para a gente continuar sendo uma potência agrícola, desenvolver uma agropecuária moderna de verdade, né? Que produza alimentos para a gente e para fora e que nos deixe bem e que proteja o meio ambiente, porque sem proteger o meio ambiente, a gente não cresce sustentavelmente. A gente pode crescer feito rabo de cavalo para baixo. Felizmente, não é um crescimento sustentável, é um crescimento de pouco tempo, né? Depois não tem mais. Vai sofrer o seu filho, o seu neto. As próximas gerações vão sofrer se a gente não tiver cuidado, porque cuidar do meio ambiente não é brincadeira, não é mimimi. É uma questão séria, é cuidar da nossa própria economia. É a nossa casa. Por isso que a gente chama ecologia, né? Mas é isso, fica com Deus, continua seguindo os protocolos sanitários, tá certo? Continua obedecendo os professores, mantendo distanciamento, compreende? Porque a gente precisa vencer ainda essa Covid, não está totalmente vencida. E vacina no braço e comida no prato do povo para a gente poder ser feliz e seguir feliz. Fica com Deus.